homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Meus irmãos, nós estamos aqui no coração do ciclo de Jacó dentre os patriarcas. Já vimos anteriormente a vida de Abraão, de Isaac e agora a vida de Jacó. E justamente nos mostra aqui, né, os capítulos anteriores que nós já estudamos, que ele saiu fugido de Canaã, fugido por causa de Esaú, depois de tê-lo enganado o seu próprio pai, ficado com a bênção da primogenitura, e nesse caminho, fugindo de Canaã, chegando até Harã, onde era a terra da sua mãe, ele teve um sonho nesse meio do caminho, a visão lá de Betel, em que o Senhor prometeu a ele, através de sonho, né, aquela escada, que os irmãos se lembram desse texto, o Senhor prometeu a ele que estaria com ele durante toda a sua vida, iria protegê-lo, iria trazê-lo de volta à terra prometida, porque aquela terra havia sido dada como herança a ele e também aos seus filhos e toda a sua geração. As mesmas promessas que foram feitas a Abraão e Isaac, o Senhor fez também naquele sonho a Jacó. E chegando lá em Harã, ou Padã Harã, ele encontra ali diante do poço as filhas de Labão pastoreando, e ele vai ser recolhido à casa de Labão. E Jacó, então, agora o enganador foi enganado, né? Já vimos isso. E quando ele trabalhou 7 anos por Raquel, lhe foi dado Lia, e Labão, então, passou com isso a explorar o seu trabalho, sendo que agora teria que trabalhar mais 7 anos para receber, para pagar agora o dote por Raquel. Então, ele trabalhou 7 anos, recebeu as 2 e trabalhou mais 7 anos. E Gênesis 30, então, marca uma transição. Por quê? Porque um novo personagem vai aparecer, embora discretamente. Assim é o contexto, né? Um pega uma pontinha da história do outro e depois essa linha vai ser retomada lá na frente. E esse personagem é o começo do nosso texto, versículo 25. José. José vai ser importantíssimo e depois vai recair sobre ele como sendo o personagem principal nos capítulos seguintes até o final de Gênesis. Vejam só, nós começamos a estudar Gênesis faz quanto tempo? 2 anos. 2 anos nós temos estudado Gênesis. E agora nós finalmente estamos indo à direção de cumprir aqui todo o nosso estudo. Pois bem, irmãos, a partir daí, de Jacó tendo trabalhado esses 14 anos, nós temos aqui uma negociação dele com Labão sobre o salário. E a proposta que a gente vai ver aqui, ela parece ser bem modesta, né? Jacó exige pouco de Labão, aparentemente. Vemos ali as manobras desonestas, tanto de uma parte como da outra. Ali é um querendo comer o outro, né? De enganar o outro. Labão e Jacó vão usar de estratégias para tentar tirar vantagem. E, finalmente, nós vemos que Jacó vai prosperar. Jacó vai se tornar muito rico. Vamos ver aqui, versículo por versículo, a exposição desse texto. Primeiro vamos ver aqui os versículos 25 e 26. Deixe-me ir para o meu lugar, para a minha terra. Diz o texto aí, no versículo 25. Tendo Raquel dado à luz a José, Jacó disse a Labão, deixa eu voltar para a minha terra, para o meu lugar. Então, dessa maneira, como disse para vocês, o nascimento de José é um marco, né? O filho da mulher amada, Raquel era amada de Jacó. E ele vai ser a futura figura-chave da preservação de Israel. É como se Jacó discernisse que um ciclo ali se fechou. E no versículo 26 é dito, Jacó pede para Labão, dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelos quais eu servi, para que eu possa ir embora. E aqui a gente tem 3 elementos interessantes que a gente precisa entender. Primeiro, que ele reconhece que as mulheres e filhos lhe pertencem legitimamente. São deles, pois foram adquiridos pelo seu serviço. É uma maneira meio estranha de falarmos de mulheres e pessoas, não é? Mas no sentido de que ele governa sobre elas. Vamos lembrar aqui que todo o sistema da época era patriarcal. Por isso que você vai ver lá na frente que Jacó vai precisar pedir autorização para Labão para ir embora. E quando ele foge da casa de Labão, no capítulo seguinte, e rapidinho Labão encontra ele ali e caça ele
porque era direito do patriarca, ele tinha direito como profeta, sacerdote e rei sobre todos aqueles sobre os quais governava. Então ele quer essa autorização. Eu quero construir o meu próprio clã, ou então voltar para o meu clã de origem, da onde Deus me tirou. Então essa é a primeira coisa, ele reconhece que os seus filhos e a sua esposa estão debaixo da autoridade dele. Ele se estende, se ele se entende como um próprio servo de Labão, por outro lado, eu te servi por isso, eu trabalhei por isso. E ele sabe que aquele lugar onde ele estava, Padã Aram, não era a terra dele. Ele sabia que o Senhor tinha lhe dado uma porção, tinha lhe dado uma herança. Possivelmente, depois aqui de 14 anos, veio à mente dele isso. Olha, o Senhor apareceu para mim por sonho. O Senhor disse para mim que ele daria para mim a terra prometida e que a minha estada lá em Padã Aram era só temporária, porque o Senhor me traria de volta. Ele entende essa responsabilidade de se adequar à vontade de Deus. Jacó, então, não pode ficar fora da terra da aliança. Esse é o ponto. Jacó não quer ficar fora da terra da aliança. Talvez isso mais para frente faça sentido na hora de explorarmos as aplicações desse texto. Depois nós temos os versículos 27 a 30, que Labão vai ter que reconhecer que Deus era com Jacó. Versículo 27, Labão vai responder: eu peço para você que fique comigo, porque eu descobri por meio de adivinhações que o Senhor me abençoou por sua causa. E aqui a gente precisa fazer um hiato, precisa fazer aqui um parênteses, explicar algumas coisas importantes. A primeira delas, que talvez algumas Bíblias tragam a outra palavra em vez de adivinhação, traga descobrir por experiência. É isso que diz? Na sua Bíblia, não. Por experiência. Não é a melhor tradução. Na verdade, era um recurso que muitas pessoas usavam. José vai falar isso mais para frente, quando ele chega para os irmãos, depois de ter engabelado lá os irmãos e colocado escondido, mandado colocar esconder a taça na bolsa do seu irmão caçula, ele vai voltar para os irmãos e vai dizer assim: vocês acham que um homem como eu não conseguiria por adivinhação descobrir aquilo que vocês fizeram? Então, lembre-se disso, que era uma prática comum no mundo oriental. E você vai ter muitas coisas culturais que são estranhas para a gente. Usar de meio de adivinhação, como Deus pode usar esse método? Mas, meus irmãos, vai muito além disso. Porque a gente vê aqui alguma espécie de misticismo pagão sendo praticado. Aquele negócio de colocar as varas na frente do rebanho, para as ovelhas verem, e assim, se elas vissem aquelas varas manchadas ou listradas, os filhotes nasciam manchados e listrados, que negócio é esse? Que negócio é aquele que a gente viu na semana passada, de que as mandrágoras tornavam as mulheres férteis? Vocês estão percebendo quanta coisa esquisita a nossa cultura aparece aqui? E esse negócio, se eu não consigo gerar filhos para o meu marido, vem cá, minha serva, você vai gerar filhos no meu lugar. E todas essas coisas estão acontecendo como que cumprindo o plano de Deus. Como pode ser que essas coisas dão certo? No final das contas, Deus está abençoando? Deus está dizendo para a gente fazer coisas parecidas? Vem cá, eu vou aqui pegar no borrão de café, vou ler o seu futuro e Deus vai abençoar? Já viram isso, né? Ler o futuro no borrão de café da xícara? Será que Deus vai abençoar se eu trouxer uma outra mulher para ter filhos com meu marido? Porque eu não posso tê-los? Veja, irmãos, lembra, por isso que eu abri o culto, falando sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Por isso que eu falei que Deus, na sua soberania, ele é capaz de usar qualquer coisa para o cumprimento da sua vontade. José vai entender isso muito bem. Tanto no capítulo 45 quanto no capítulo 50, as duas vezes ele vai dizer para os irmãos: vocês fizeram mal me vendendo para cá, mas Deus usou mal e bem, fez com que isso propiciasse a providência de Deus sobre a vida de todo o povo, conservando o povo com vida. Você vai ver que existem causas primárias e causas secundárias para que todas as coisas aconteçam. E a causa primária é sempre Deus, porque nada pega Deus desprevenido. Essas coisas aqui vão acontecer e você não está vendo Deus tendo que se virar para fazer com que as coisas deem certo, porque não era o que ele havia planejado. Salmo 139 deixa muito claro
quando Davi diz: todos os meus dias foram escritos e determinados, antes mesmo que qualquer um deles ainda houvesse. Por isso, irmãos, não tem como Deus ser pego desprevenido. E para executar a sua vontade, então, pensem que Deus vai usar atos bons de pessoas boas. Deus vai usar atos bons de pessoas más. Como, por exemplo, Ciro, Nabucodonosor. Deus vai usar atos maus de pessoas boas e atos maus de pessoas más. A vontade dele vai sendo cumprida. Mas de tal maneira que Deus não se torne responsável ou culpado pelo mal que as pessoas praticam. Como isso acontece, meus irmãos, eu não sei. Eu só sei aquilo que a Bíblia diz. E se a Bíblia está dizendo, eu não vou nem além nem a quem. Vejam só, quem foi culpado pela morte de Jesus? O que nós lemos agora no começo do culto? Herodes, não é? Pôncio Pilatos, o povo que estava em Jerusalém, mas ao mesmo tempo é dito, eles fizeram mal contra Jesus, mas fizeram tudo aquilo que a vontade do Senhor predeterminou. Perceberam? Por isso, irmãos, a gente vai ter que olhar aqui para essa história de Jacó, com esses olhos. Olhos não de quem está aprovando aquilo que está acontecendo, mas olhos de um Deus que governa todas as coisas, apesar da maldade, do engano, da ignorância do coração humano. Aí hoje em dia, a gente pode atuar da mesma maneira? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz. Você pega lá Hebreus capítulo 1, vai começar como livro. Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais, através dos profetas, que muitas maneiras eram essas? Sonhos e visões e coisas como essas, sobrenaturais que aconteciam. Deus fez com que uma simpatia desse certo. Por quê? Porque Ele quis. Deus aprova que você use de simpatia, horóscopo? Não, nada disso. Mas se Ele quiser, Ele pode usar. E se você fizer isso, você vai estar em pecado. Não tenho dúvida que você vai estar em pecado. Deus não aprova esses meios. Por quê? Porque agora nós temos a palavra de Deus. Então percebam, nós estamos aqui em Gênesis 30. A lei de Deus proibindo estas coisas só vai acontecer em Êxodo 20 em diante. Deus dando leis claras a respeito de práticas que eles deveriam evitar, dentre elas essas consultas, simpatias e coisa e tal. E hoje em dia nós temos a palavra de Deus completa, o Filho que é revelado nas Escrituras, encerra as Escrituras e nós temos que obedecê-la. Como que eu sei a vontade de Deus? Devo então usar de adivinhações, né? Eram deuses, pagãos, pequenos deuses colocados diante dos quais se lançavam sortes. Não, eu devo me guiar pela palavra de Deus. Labão não é exemplo. E Deus usou aquilo que aconteceu com Labão, todas aquelas circunstâncias erradas, pecaminosas, Deus usou aquilo para a realização da sua vontade. Mais uma vez, sendo que Deus não se torna o autor do mal do coração humano, mas Ele governa o mal no coração humano de maneira santa. Tá certo? Fecha parênteses. Voltando aqui, vemos o versículo 27, então. Labão fala que ele descobriu por meio de adivinhações que o Senhor ele foi abençoado por causa do trabalho de Jacó. Tá? Então, no final das contas, a gente não sabe exatamente como foi que isso aconteceu, mas que ele soube que havia uma presença espiritual, uma presença sobrenatural sobre Jacó. Ele soube. É isso que ele está dizendo aqui. E o mais interessante é uma conclusão teológica avançada até para a época, porque ele vai dizer assim, olha, eu estou sendo abençoado por sua causa. Você lembra alguma coisa vocês, não? Como, por exemplo, quando Paulo fala, 1 Coríntios 7, de que quando há um casamento de julgo desigual, fala, não desfaça o casamento. Por quê? Porque a parte crente abençoa a parte não crente. Então, ele sabia disso. E então, no versículo 28, ele vai deixar a porta aberta para uma proposta. Diga qual é o seu preço. Me fala qual é o seu salário. Por quê? Porque Labão quer reter Jacó. Veja,
Labão estava preocupado com as duas filhas que poderiam ir embora, ou os netos, que até agora já eram 11 netos. 11 netos, não é isso? A irmã também tem 11 netos. 11 netos, estava preocupado com eles? Não. Ele estava preocupado com o dinheiro que ele ia perder. Toda a história de Labão, desde quando ele cede a irmã para se casar com Isaac, gira em torno de interesses e dinheiro. Então ele vai falar, não é por amor, então, mas ele quer manter o lucro. E ele tenta parecer generoso, sabe? Diga-me qual o seu salário, eu lhe pagarei. Meus irmãos, isso aqui é da boca para fora. Tá? Isso aqui não pense que existe aqui qualquer tipo de simpatia. Ele não quer ali, por educação, ele está fazendo isso aqui por educação, querer retê-los ali, porque ele sabia que ele tinha o poder, ele tinha o controle. Se ele dissesse não, eles não iam embora, não podiam ir embora. Esse era o sistema patriarcal da época, era assim que as coisas funcionavam. E aí, então, Jacó vai responder, no versículo 29 e 30, lembrando do passado. Você sabe como eu tenho servido, como tenho cuidado do seu gado. Porque o pouco que você tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. O Senhor o tem abençoado por minha causa. E Jacó então atribui a Deus a bênção sobre Labão. Não é a própria habilidade, embora ele fosse de fato um pastor bem habilidoso. Contudo, ele não nega o fato de ele ter sido esse instrumento. Deus abençoou, mas eu fui o instrumento para essas coisas. E aí a segunda parte do versículo 30 vai dizer, quando trabalharei também por minha casa. Ou seja, Jacó reconhece, olha, é justo eu prover não apenas para o patrimônio do seu patrimônio, mas também para o meu próprio patrimônio, para a minha própria família. Percebam que não há nenhum espírito ali de covardia ou de acomodação, mas aqui um senso de responsabilidade. Nós vemos aqui e ali partes de um comportamento de alguém que tem temor do Senhor. Ele não quer viver como um subcontractor toda a vida dele. Ele quer ter o seu próprio negócio. Ele quer ser o dono da sua própria propriedade, e enriquecer também. Era um desejo, e ainda é um desejo legítimo, se feito de maneira santa. Pois bem, irmãos, aí vem a questão do salário, a negociação do salário, no versículo 31. Né? Então, o que eu vou te dar? Labão fala. O que você quer? E Jacó responde, olha, você não me dará nada, para que depois você não venha dizer que eu enriqueci as suas custas. Ele quer evitar essa generosidade, entre aspas, que, na verdade, só revelava um coração caprichoso e um coração que idolatrava as riquezas, né? O coração de Labão. E a proposta vai ser a seguinte, diz o versículo 32 e 33. Olha, vou fazer o seguinte, eu vou passar por todo o rebanho e eu vou separar. Entre as cabras, eu vou pegar aquelas que são salpicadas e malhadas. Entre as ovelhas, eu vou pegar as escuras. E esse vai ser o meu salário. Por quê? Porque era normal que todas as cabras, que a grande maioria das cabras, nascessem lisas, de uma cor só. Era normal. E entre as ovelhas, era normal que elas nascessem brancas. Era o normal. Então, quando Labão ouviu aquilo, ele, que beleza, vou perder o mínimo possível. Que negócio da China que eu estou fazendo aqui. Okay? Mas, ele diz, essa vai ser, versículo 33, assim, essa vai ser a minha justiça. E a minha justiça vai testemunhar ao meu favor. Porque assim era muito fácil, não é? Por quê? Porque se visse alguma ovelha que não fosse branca, se Labão visse alguma ovelha branca dentro do rebanho de Jacó, ele sabia que ele foi roubado. Se Labão visse uma cabra que não fosse malhada entre os rebanhos de Jacó, ele saberia que foi roubado. Então, ele entende que aquilo era uma maneira extremamente fácil, simples, de ele resolver essa questão salarial. E percebam também que ele falou de bate-pronto. Foi imediatamente quando ele falou, qual é a proposta? Pô, já tinha pensado nisso. Já estava com a ideia na cabeça. Aliás, a impressão aqui que todo o plano já estava elaborado na cabeça de Jacó.
Mas, o que a gente vai ver aqui? A reação de Labão, versículo 34. Está bem, seja conforme a sua palavra. E Labão, né, olhando humanamente, acha ter feito um ótimo negócio. E a proposta pareceu ser extremamente vantajosa para ele. Mas o que a gente não espera, né? O que a história nos mostra? Que ali é ladrão enganando ladrão, um outro, né? Porque Labão agora, de noitinha, acabou o dia, diz o versículo 35, ou no dia seguinte, ele mesmo vai separar todos os machos salpicados e malhados e todas as cabras malhadas e salpicadas, bem como as ovelhas escuras, e vão entregar para os seus filhos e falar, vai-te embora, caminha 3 dias em outra direção e fica lá com esses animais. Vejam, irmãos, a ideia aqui era que Jacó já tivesse um respaldo, já tivesse um rebanho próprio de partida. Eu separo esses animais e já começo o meu rebanho. Mas na calada da noite, ou escondido, Labão vai lá e aquilo que deveria ser o ponto de partida, o capital inicial, o rebanho inicial de Jacó, todo ele foi separado e enviado junto com os filhos de Labão para outra localidade. Então, estratégia, a trapaça de Labão sendo aqui revelada também. Então, no versículo 36, o que a gente vai ver? Então, ele coloca, então, esse rebanho que deveria ser de Jacó a 3 dias de jornada das terras dele, junto com seus filhos. E o resultado, então, é que Jacó passa a cuidar apenas do rebanho, aparentemente puro, sem variação de cor nenhuma. Já pensou? Jacó via o rebanho e sabia que tinha ali alguns animais que eram diferentes, algumas ovelhas que não eram brancas, algumas cabras que eram salpicadas. E no dia seguinte de ter feito a coisa, ele, não tem mais nenhuma, sumiu. Sumiu tudo. E pensem, né, agora, a probabilidade, se você tem algumas diferentes no meio do rebanho, você pensa, alguns filhotes vão nascer parecidos com essa variação. Mas se você agora não tem mais nenhuma variação, você pensa, estou perdido. Por quê? Porque os filhotes vão nascer conforme o gene dos seus pais. Se não tem nenhuma variação, a chance de nascer animais com variações será ainda menor. Bom, o texto deixa claro que Labão foi extremamente injusto. Labão queria o trabalho, mas não queria pagar. Isso para mostrar que toda aquela conversa que dele não é justo que você receba alguma coisa, tudo aquilo era mentira, tudo aquilo era falsidade. Ele está ali manipulando as condições para que Jacó continue pobre e ele cada vez mais rico. Então, caminhando aqui para o final do texto, versículo 37 a 42, agora vai ser a vez de Jacó enganar Labão. De novo. E ele, como eu disse, é muito estranho o que está acontecendo aqui para a nossa cultura. E aí a gente vai tentar ler com cuidado para que, se eventualmente tenha ficado alguma dúvida, a gente retome isso aí. Vejam só, irmãos, Jacó pega varas verdes, né? O texto aqui diz álamo, aveleira e plátano. Vejam que essas palavras, essas plantas, essas árvores, elas não são muito claras na língua original. Ok? Por isso que vai fazer, se você tem aí a revista atualizada, vai estar de um jeito, a NVI vai estar de outro jeito. Se você estiver lendo em inglês, vai ser de um jeito completamente diferente. É um guess aqui, é um chute que está dando aquilo que mais, quem sabe, possa ser. Mas a gente não sabe exatamente quais eram essas plantas. Mas eram plantas com caule grosso, porque ele podia descascar esse caule. E era isso que ele estava fazendo. Ele pegava esses troncos, descascava partes do tronco para que aparecesse a parte mais profunda, abaixo da casca, de maneira que ficassem essas listras verticais. Então ele expunha, né, aquele branco debaixo da casca. E botava onde? Justamente onde os animais comiam, no coxo. Porque também era ali que costumava haver o acasalamento. O texto diz que, vendo ali, né, aqueles troncos, as crias passavam a ser, então, salpicadas e malhadas. Okay?
Como disse, irmãos, isso aí é uma prática de crenças antigas, não tem nada de científico nisso ou de bíblico nisso. Mas Deus resolveu utilizar-se dessa simpatia de Jacó para abençoá-lo. Tá? Então, percebam, mais uma vez, a Escritura então está descrevendo o que Jacó fez, e não está endossando isso. São duas coisas bem diferentes. Bom, mas não só isso, tá? Mas não só ele vai passar a perna em Labão na questão do acasalamento, mas também no manejo, na seleção dos animais. Por que ele fazia? Ele percebia no rebanho e que havia animais mais fortes e animais mais fracos. Então, quais eram os animais que ele escolhia para ficar ali observando os troncos na frente do coxo? Os animais fortes. Então, dessa maneira, os animais salpicados ficavam mais fortes e nasciam melhores, de melhor qualidade, e aqueles que eram brancos ou sem manchas nasciam cada vez mais fracos. Então, percebam aí a astúcia, né? Bom, e assim então a gente termina o capítulo com a seguinte conclusão, de que Deus enriqueceu a Jacó e viu o cumprimento daquilo que estava no capítulo 28. Eu serei com você, eu te abençoarei. Bom, vejam como nós vemos que isso é o cumprimento da promessa, né? Isso não é tão somente uma prosperidade material, é a concretização daquela bênção de Abraão sobre ele. A prosperidade, irmãos, prosperidade financeira, ela não era um fim em si mesmo, mas o enriquecimento de Jacó revelava o quê? Primeiro, de que Deus iria sustentá-lo quando ele voltasse para sua terra. Ele seria rico para formar uma grande família, cumprindo a promessa. Ele seria rico para manter viva a linhagem da promessa. Todo o relato não gira em torno de que você deve buscar a riqueza material, mas gira em torno de que você deve usar tudo aquilo que Deus te dá para glorificar o nome dele em obediência. E é o que está acontecendo aqui. Porque, afinal de contas, toda essa questão de genealógica, nós já vimos isso, vai apontar, vai desaguar aonde? Em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de todas essas bênçãos. Ele é o cumprimento de em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Cristo veio para pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele é o cumprimento de que o Senhor nos faria prósperos, porque Cristo nos preparou o lugar. Nos preparou o lugar através da sua morte e ressurreição. Vejam nesse contexto todo, quantos ensinamentos nós temos. Por exemplo, quando nós vemos aqui a ideia da providência de Deus e Deus executando a sua vontade santa por meio de meios ruins. Às vezes, mesmo praticado por pessoas boas, ele age através de tudo. Jacó lá está trabalhando duro, ele pensa, ele planeja, ele seleciona, ele usa técnicas, mas também peca. E Deus vai ser soberano sobre isso. Nunca venha me dizer, não, então eu vou pecar à vontade porque Deus é soberano e vai usar o meu pecado para o bem. Nunca me diga isso, nunca pense isso, porque você vai ser cobrado por cada pecado que você cometeu. Cada um, sem exceção. Porque o Senhor deixou na palavra tudo o que Ele quer que pratiquemos. E Ele requer de nós, exige de nós, obediência. Nós vemos aqui também, meus irmãos, como Deus vê a injustiça e Ele faz justiça ao seu tempo. Porque nós vemos aqui Labão sendo extremamente astuto com Jacó. Embora Jacó também não tenha deixado barato, mas nós vemos que Labão era um homem extremamente mau. E o Senhor vai fazer justiça. E esse é um consolo para nós. Se você sofre injustiça onde você está, quem sabe dentro do seu lar, ou quem sabe no seu trabalho, saiba disso. Lembre-se do que Paulo fala aos Romanos, que você não torne ninguém mal pelo mal, mas que você dê lugar à ira do Senhor. Deixe que o Senhor, que a Ele pertença a vingança, não a você. Porque quando você se ira, você vai pecar. Mas quando o Senhor se ira, Ele é sempre santo.
Deus é providente por causa disso também. Vemos aqui também, meus irmãos, uma doutrina bíblica sobre trabalho, vocação, salário, à luz da nossa fé. Nós sabemos que o nosso trabalho, por isso que nós lemos aquele texto em Colossenses agora há pouco, ele não é visto como uma parte separada da nossa vida, ele também deve glorificar ao Senhor. Jacó é um trabalhador diligente, que ele não se recusa a se esforçar muito, mesmo sob a pressão de um patrão injusto. Por quê? Porque ele entendia que ele trabalhava para o Senhor e não para Labão. Essa é uma visão muito importante que nós temos que ter na nossa vida diária. A prosperidade de Jacó não é uma recompensa de mérito no sentido de ser justificado diante de Deus, mas é uma expressão de que Deus honra a fidelidade em contextos de injustiça. Continue servindo ao Senhor, mesmo nesse tipo de situação em que você está sofrendo injustiças. Outra coisa que eu falei, e só reforçando aqui, é como Deus vai abençoar a vida do ímpio ao seu lado por sua causa. Por sua causa. Labão confessou isso. Isso faz parte das obras da graça comum de Deus. Ele vai derramar benefícios temporais sobre todos, e vai fazer isso em particular em volta de você. Não tenha medo de testemunhar o Evangelho. Não tenha medo de viver o Evangelho. O Senhor vai abençoar as pessoas por sua causa. E quem sabe usar o seu testemunho para levar Cristo a elas. Vamos a algumas questões bem práticas. Já falamos sobre a maneira de você trabalhar para a glória de Deus. Rejeite, meus irmãos, alguns atalhos mágicos. Rejeite a tentação de colocar varas descascadas na frente do coxo. Rejeite as técnicas secretas de prosperidade. Como eu disse, as Escrituras não nos mandam repetir esses rituais, mas elas nos mandam confiar em Deus e usar meios lícitos, aprovados, e descansar então na providência dele. Tomem cuidado com certas práticas cotidianas de muitas igrejas chamadas evangélicas, objetos ungidos, tocar chofar, passar pelo portal não sei do que lá, se assentar no trono de Davi e bobagens como essas. Tudo isso daí é novamente você querer colocar troncos descascados na frente do coxo. Rejeite todas essas coisas. Descanse na justiça de Deus. Sabe, quando assim como Jacó, você sente que alguém passou você para trás, sabe como que é? Nós precisamos nos lembrar, Deus vê e Deus sabe tudo que Labão está te fazendo. Cuidado com o seu Labão. A vingança não é nossa, como eu disse, mas pertence ao Senhor. O texto desse texto também nos ensina a respeito de como você deve enxergar o seu próprio lar. Quando Jacó diz, quando é que trabalharei também por minha casa? Isso desafia não só homens, mas principalmente homens e mulheres, a responsabilidade diante dos nossos. Você percebe isso? Somente você, homem, que você não está trabalhando por você em primeiro lugar, mas você está trabalhando pela sua família em primeiro lugar. Você é servo da sua família. É interessante quando olhado por essa perspectiva, o texto ganha novas cores. A princípio, quando você lê, você pensa, Jacó considerava a sua família sua propriedade. Mas o que nós vemos é alguém trabalhando duro pela sua família. Então, por essa ótica, ele não só é Senhor, mas ele é servo da sua própria família. Porque, afinal de contas, nunca foi o objetivo do Senhor que sua família fosse sustentada por terceiros. Com certeza isso não traz hombridade, com certeza isso não traz alegria ao coração de nenhum homem. Viver na casa dos seus próprios pais, sendo sustentado pelos pais, enquanto você deveria sustentar os seus filhos. É óbvio, irmãos, que eu não estou falando aqui de situações extremas, como um desemprego, como uma época de fome, mas estou falando de um princípio de vida. Quem tem que sustentar
os filhos são os pais e não os avós, não os tios, como nesse caso aqui. O texto também nos fala sobre honestidade, né? E Labão, nesse sentido, é nosso exemplo negativo. Não trate os seus parentes dessa forma, com promessas ambíguas, acordos manipulados, mudança de regra no meio do jogo. Não faça isso. Honre a sua palavra. Quantas brigas, meus irmãos, nós nos vemos por herança, por negócio, parceria entre famílias, que vai refletir essa mesma lógica de Labão. O dinheiro acima de tudo. As pessoas em segundo plano. Por isso, irmãos, esse texto é muito rico. Esse texto é muito rico. Ela nos dá um guia, principalmente quando você entende que o verdadeiro Jacó, Israel de Deus, é Jesus Cristo. Nele nós temos o cumprimento de todas essas promessas. E é por isso que a Ele nós glorificamos. Se o seu coração está nele, você vai entender a questão da providência de Deus de maneira mais clara. Você vai entender a justiça do Senhor, o cuidado do Senhor, e vai conseguir descansar nessa justiça do Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo é o cumprimento dessa justiça. Cumprimento total, que faz com que os nossos olhos saiam de valorizar tanto as coisas desse mundo e olhem para os céus, para a Nova Jerusalém que nos aguarda lá. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos fazer a palavra de Paulo quando ele disse, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Jacó foi oprimido, sofreu injustiça por 14, talvez mais 3 anos depois, mais 17, por 17 anos. Mas o Senhor pôs fim naquilo tudo, o protegeu e cuidou dele. Você tem essa segurança de que o Senhor cuida, protege e sustenta você também? Você tem essa segurança de que hoje você não precisa fazer mais nada de errado para você se sustentar? Só trabalhar duro mesmo, e Deus vai abençoar isso? Honre o Senhor, trabalhando para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe, amém? Vamos levantar, vamos orar, concluindo o nosso culto.